Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um episódio do programa Leitura Guiada. Nós estamos agora no capítulo 9 do livro de Juízes, que vai falar para a gente sobre a herança, o legado de Gideão, que deixa ali seu filho Abimeleque. Abimeleque está vivo e toma a liderança ali do povo de Israel. É interessante que o capítulo 9, ele retoma o verso 31 do capítulo 8. Lá no capítulo 8, verso 31, diz assim: a sua concubina de Gideão, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Abimeleque. Veja que essa história, ela termina aqui, a menção Abimeleque para no verso 31 e a história não continua, deixando então um suspense para o leitor. Quem é Abimeleque? O que teria acontecido com ele? Qual é o destino da descendência de Gideão? Abimeleque significa meu pai é rei, já mostrando para o leitor o ímpeto, a ambição de reinar de Abimeleque. Vale destacar que esta ambição de reinar não é uma ambição divina, não é por uma escolha divina, mas já mostra como o povo de Israel ansiava por uma liderança terrena, porque olhava para as nações de Canaã e desejava imitá-las. Então, o que está acontecendo em Canaã é um desejo de imitar as demais nações de Canaã, os demais povos de Canaã. Então, começam a surgir em Canaã ímpetos, pessoas que desejam liderar o povo de Israel. E aí é nesse cenário que surge então Abimeleque. A gente já viu que no capítulo 8, Gideão rejeita um convite para ser rei, para ser um líder, porém, rejeitando esse convite, de certa forma ele deseja manter alguma influência e mantém de uma forma negativa. No capítulo 9, Abimeleque vai se declarar rei. Veja o verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal. Perceba o quanto isso é importante, essa menção a Abimeleque. Olha, filho de Jerubaal. Ele não chama filho de Gideão, chama de Jerubaal. Jerubaal é o nome original de Gideão. É um nome ligado a Baal, é um nome ligado à idolatria, é um nome ligado à vida errada que Gideão tinha. Enquanto Gideão denota o servo fiel a Deus e corajoso. Então, quando chama filho de Jerubaal, já designa que Abimeleque não é um filho correto, não tem um caráter positivo. Ele não herdou do pai a coragem e a fidelidade a Deus, ou o chamado de Deus, mas ele herdou do pai justamente as características negativas, o lado ruim, o lado pessimista, o lado pecador. Bom, ele foi-se a Siquém, então ele vai habitar em Siquém, de onde vinha sua mãe, lá no capítulo 8, verso 31, e falou-lhes a cidade, e toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Ou seja, o que Abimeleque vai propor? Uma forma de governo. Ele propõe ao povo não um coletivo, não uma aristocracia de 70 homens reinando, liderando, dividindo a liderança, mas apenas ele propõe a instituição, difícil de falar, a instituição de uma monarquia. Ou seja, ele traz ambições de ser rei, ele propõe isso, que fosse instituído ali uma monarquia, e o povo então aceita, o povo aceita. Veja o verso 3, eles vão dizer: é nosso irmão, o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque. E lá no verso 4, deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Então perceba que continua a idolatria a Baal. E o verso 5, então,
registra o que Abimeleque fez para herdar o reino, ou melhor, para tomar posse do reino, a princípio da cidade de Siquém, né, ou da tribo de Efraim. O verso 5 diz assim: foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então, o texto traz para a gente a ideia de que Abimeleque comete ali um fratricídio, mata seus 68 irmãos, porque um era ele, né? O Gideão tinha 70 filhos, um era o próprio Abimeleque, o outro Jotão ele foge. Então, 68 homens mortos sobre uma pedra. A ideia de matar sobre uma pedra traz a ideia bem de um sacrifício, né? Quando o texto diz no verso 4, né, que ele recebeu ali 70 peças de prata, possivelmente essas peças de prata serviram para contratar mercenários, veja lá no verso 4 ainda, né, que ele, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Esses mercenários, aquelas pessoas contratadas por dinheiro para matar os seus irmãos. Ou seja, um ato ali inescrupuloso, um ato assim planejado deliberadamente. O que ele faz é um sacrifício dos seus irmãos, não é uma matança rápida. Ele coloca cada irmão em cima de uma pedra e mata esses irmãos ali, né, como se fossem um sacrifício. Está sacrificando o quê, né? Eles estão sendo entregues em prol da ambição gananciosa de Abimeleque de ser rei em Siquém. E ele consegue, então, o que ele deseja no verso 6. Né? Bom, quando o texto diz lá no verso 5 que Jotão ficou, ou seja, ele traz para a gente a ideia de uma continuidade. É para que o leitor se pergunte, então, se Jotão ficou, o que acontece com ele, né? Quais são os próximos acontecimentos da história entre Abimeleque e Jotão? Porque certamente, se Jotão sobreviveu, ele será um antagonista de Abimeleque. E é isso de fato que acontece, né? A partir do verso de número 7, nós temos ali o apólogo de Jotão, ou a maldição de Jotão. Jotão sobe ao monte Gerizim, o monte da bênção, né? Nós vamos lembrar lá da história de Moisés, que ele pede ao povo para subir ao monte Ebal e ao monte Gerizim, e no meio desses montes, que são os montes gêmeos, está o vale de Siquém. Então, Jotão é o impotente, é o irmão menor, o irmão que não tem forças para entrar na terra de Siquém. O que ele faz? Ele sobe ao monte e de lá de cima do monte ele grita, ele profere uma maldição, ele funciona como um profeta de Deus. E aqui nós temos um movimento interessante para você se atentar ao texto. Nós temos Abimeleque, que se fez rei por sua própria força, por seu próprio poder, por sua própria jogada política, mas sem Deus. E nós temos Jotão, impotente. O nome de Jotão significa o Senhor é perfeito, né? O Senhor é honesto. Então, Jotão, como o vaso imperfeito e como alguém dependente de Deus, sobe ao monte e anuncia ali a sua maldição. Né? Ele vai trazer um apólogo. Na verdade, uma fábula para explicar o que estava acontecendo. Então, ele, nessa fábula, conta a história das árvores que decidiram ungir, né, um rei. E ele traz ali a ideia, no verso 8 e 9, da oliveira, que se recusa a reinar. Ele traz a ideia da figueira, que se recusa a reinar. A videira se recusa a reinar, até que as árvores convidam o espinheiro. Qual é o lance aqui, né? Qual é a questão dessas árvores que se recusaram a reinar? Todas elas precisavam abrir mão de uma característica sua, de um lado positivo. Elas precisavam sacrificar algo de si para reinar, para liderar. E a liderança sempre é isso, né? Um sacrifício de si mesmo em prol do outro. É abrir mão das suas melhores qualidades para si, para você servir ao outro. Então, tanto a oliveira, quanto a figueira, quanto a videira, elas decidem que não estão dispostas a abrir mão do que elas têm de melhor para elas mesmas,
né? E não querem reinar, não querem servir ao povo. Mas o espinheiro, que não tem nada de bom, o espinheiro que não tem nenhuma vantagem, o espinheiro que não tem nada a oferecer, este deseja reinar sobre o povo. E ainda tem uma outra forma, né, de olhar para esse texto, é que tanto essas árvores, a oliveira, a figueira, a videira, elas sabiam da sua importância para a sociedade. Então elas ficam ali para o restante das árvores. Elas cumprem o seu papel, elas cumprem o seu chamado. Elas sabem para que foram chamadas. A oliveira não foi chamada para reinar. A videira não foi chamada para reinar. A figueira não foi chamada para reinar. Para que a oliveira foi chamada? No verso 9, para produzir seu óleo. Para que a figueira foi chamada? Ela foi chamada no verso 11 para produzir figos doces, frutos bons. Para que a videira foi chamada? Para produzir vinho. Nenhum deles foi chamado para reinar. Então, o que essa apologia ou essa fábula de Jotão explica? Cada um deve observar o seu exato chamado e não sair da função a qual Deus te chamou. Observe o teu chamado. Já o espinheiro, que não tinha nenhuma função, o espinheiro que era mais uma planta inútil a princípio, né? A ideia é essa, que não tinha uma produtividade, não tinha uma utilidade para os demais, este deseja reinar. Este sai do seu lugar de origem e aceita uma função que não é sua, para a qual ele não foi chamado. Isso diz sobre Abimeleque, aquele que aceitou, que buscou um chamado que não lhe pertencia, que não era devido. Né? Então, essa apologia de Jotão nos fala sobre o chamado, aceitar o chamado que nos é devido, não olhar e não cobiçar outros tipos de chamado, mas aceitar o chamado que Deus lhe deu na posição em que Deus lhe deu. Como que ele vai funcionar como uma maldição? Ele vai funcionar como uma maldição quando o espinheiro decide aceitar o convite, que não era um convite feito por Deus. Na sua ganância, na sua ambição, ele aceita o convite para reinar, assim desfazendo o seu chamado, né, e se desvirtuando do seu chamado, e ascendendo, subindo uma posição, mas não através da vontade de Deus. E aí veja a loucura que é esse pensamento no verso 15. As árvores são convidadas a se refugiar debaixo da sombra do espinheiro, mas que não tem sombra. O espinheiro não tem sombra, então isso é ridículo. Aceitar a liderança de alguém que não foi colocado por Deus ali é uma atitude ridícula, é uma atitude tola, e é isso que está acontecendo. Então, o que Jotão pronuncia ali na maldição, né, no final do verso 15? Mas, se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, né? Lá no verso de número 20, continua a história. Se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Ou seja, o que aconteceria ali é que os dois, os habitantes de Siquém e Abimeleque, seriam condenados a se autodestruir. Cada um iria se destruir por completo, né? A partir do verso 22, tem então origem na prática a maldição de Jotão. A gente vai ver que Abimeleque domina sobre a cidade ali por 3 anos, né? E nasce um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Que espírito de aversão é esse? Né? Uma contenda entre Abimeleque e Siquém. Esse espírito ele é dado, né, primeiro a partir da lembrança da morte dos filhos de Gideão, a forma como Abimeleque matou os filhos de Gideão, seus próprios irmãos. Segundo, pelo aparecimento de um personagem lá no verso 26, que é Gaal. Gaal, filho de Ebed. Né? Provavelmente Gaal, né, ele é filho de Amor, ou ele é descendente de Amor, lá no verso 28. Né? Amor é citado. Amor é o construtor, né, o fundador da cidade de Siquém.
Portanto, quem é Gaal, que tem poucas informações sobre ele, né? Gaal provavelmente é alguém pertencente ao clã fundador da cidade de Siquém, que, como foi uma cidade dominada por Abimeleque, provavelmente Gaal foge da cidade, ele fica ali no exílio durante os 3 anos que Abimeleque reina sobre Israel, mas agora ele retorna. E ele retorna incentivando o povo a lutar contra Abimeleque, né? Veja o que ele diz lá no verso 28. Quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Ou seja, ele chama os moradores originais da cidade de Siquém para se revoltar contra Abimeleque, né? No entanto, ele cai numa armadilha feita por Zebul, comandante das forças ali de Abimeleque, né? Zebul acaba enganando Gaal, fazendo com que ele vá para a luta contra Abimeleque, incentivando Gaal a lutar contra Abimeleque, quando Abimeleque já tinha uma estratégia traçada para destruir Gaal. E no verso 34, do verso 34 até o verso de número 46, o que acontece é que Abimeleque acaba derrotando Gaal e seu exército e dominando então sobre a cidade de Siquém. Ou seja, ele já dominava, mas ele acaba com a rebelião que havia na cidade de Siquém. No verso 42 ao verso 49, nós temos a vingança, né, de Abimeleque sendo orquestrada. A vingança contra quem? Contra o povo de Siquém que se revoltou contra ele. Esses versículos, do 42 ao 49, servem para mostrar a crueldade de Abimeleque, né? O que ele faz? Ele vai contra o povo da cidade, né? Ele para lá em frente à torre de Siquém, lá no verso de número 46, onde os moradores da cidade, para se esconder dele, entraram, né? Então, esses moradores estão ali presos na torre de Siquém. E o que Abimeleque faz? Ao invés de conceder a eles um acordo de paz, né? Prometer que seria pacífico, que reinaria sobre eles, ele age de uma forma cruel, da mesma forma como ele já tinha agido com seus irmãos. Ele pega árvores, ramos ou galhos de árvore, coloca diante da torre e taca fogo, de forma que mais de 1.000 homens e mulheres morreram nesse dia, queimados na torre de Siquém. É uma tragédia, cruel, um ato cruel de Abimeleque, mas que simboliza lá o cumprimento da profecia e da maldição de Jotão. A partir disso, o verso 50 vai caminhar para a morte de Abimeleque, vai contar a morte de Abimeleque, porque ele vai para outra cidade na sua ganância de se vingar daqueles que se rebelaram contra ele, né? Agora a cidade de Tebes, onde novamente os moradores estão escondidos em uma torre, né, para se proteger de Abimeleque. E ele vai lá usar a mesma estratégia, pegar árvores, colocar na torre e incendiar essa torre. Porém, antes disso, uma mulher, lá no verso 53, lança uma pedra e essa pedra cai sobre a cabeça de Abimeleque. Só dá tempo, então, dele pedir ao seu escudeiro para o matar, visto que ele não queria que o golpe final fosse dado por uma mulher. E ali ele é morto, né? O texto trata de uma forma irônica. Se, num primeiro momento, ele matou os habitantes de Siquém na torre, agora ele está indo fazer a mesma ação. E o que a gente espera do texto? É que esses habitantes sejam mortos com fogo, incendiados. Mas sai a figura de uma mulher, uma figura inesperada de uma mulher, e joga uma pedra e mata Abimeleque. É uma morte meio banal, meio assim, ridícula, que a gente não esperava. A gente esperava que Abimeleque morresse numa guerra como um soldado, mas ele não é um soldado valoroso. Então a morte dele não é uma morte valorosa, uma morte meio assim banal, né? Então Abimeleque morre. E o verso 56 diz que assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Também
Abimeleque serviu de juiz para Siquém. Veja, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Que mal é esse? A escolha de Abimeleque para reinar sobre eles. Então, Abimeleque serviu como um juiz, um agente divino de punição para os habitantes de Siquém. Ao mesmo tempo, Siquém serviu de um agente divino de punição para Abimeleque. Aí nós chegamos então no capítulo de número 10, né? O verso 1 até o verso de número 5 do capítulo 10, ele vai nos trazer uma breve introdução, alguns breves relatos para nos levar até o próximo grande juiz de Israel, que seria Jefité, Jefité que livraria o povo dos amonitas, né? Então aqui no capítulo 10, dos versos 1 a 5, nós temos a figura de Tola, filho de Puá, né, filho de Dodô, homem de Isacar, né? Então a gente tem ali Tola, um juiz que livrou a Israel e que reinou em Israel 23 anos. Depois de Tola, nós temos Jair, gileadita, lá da tribo de Gade, que julga Israel durante 22 anos. Temos ali no verso 4 uma menção interessante a Jair. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, tinha 30 cidades, aqui chamavam Avote Jair, ou seja, fala da importância e da grandeza de Jair, né, da sua origem, provavelmente uma origem aristocrática ali, rica, né? Aí, a partir do verso de número 6, vem de novo aquele refrão que marca a história de Israel no livro de Juízes. Veja, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e servir aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Então ele começa do verso 6 até o verso de número 14 a contar a história da queda de Israel, a história de como Israel serviu a outros deuses e de como foi dominado pelos amonitas. Veja o verso 7, que o domínio dos filhos de Amon, dos amonitas, é fruto da ira de Deus para com Israel. Também é falado sobre os filisteus dominando Israel nesse momento, né? O verso 10 fala sobre o arrependimento dos filhos de Israel. Eles clamaram ao Senhor dizendo: contra ti pecamos, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Engraçado que no verso 14, né, Deus responde à oração, ao clamor dos israelitas, dizendo assim: ide clamai aos outros deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Ou seja, Deus manda que Israel busque outros deuses para si, né? Bom, como Israel insiste lá no verso 15, questiona e mais uma vez confessa o pecado e se arrepende, Deus então exerce sua misericórdia, levantando lá no capítulo de número 11, Jefité, né? Antes, repara lá no verso 18, veja, a seguinte questão, né? Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Perceba então que ele levanta uma interrogação: quem é o homem que vai lutar por nós? Nós não temos esse homem. Então o capítulo 11 responde a essa questão, trazendo Jefité. Veja, o verso 1 diz: era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, ou seja, uma origem já inadequada. Gileade gerara Jefité. Perceba que a cidade gerou Jefité. Essa ideia é interessante, né? Ele era um filho desta cidade, né? E, na verdade, não só da cidade, mas aqui representa o nome próprio. Gileade seria o pai de Jefité, né? Seria filho de Gileade com uma prostituta, ou seja, um filho bastardo. Os irmãos de Gileade por parte de pai, os irmãos de Jefité por parte de pai, expulsam Jefité da sua casa, né, para que ele não herdasse os bens do seu pai. E aí o que acontece, né? Verso 3, Jefité foge da
da cidade de Gileade e vai habitar na torre de Tobi, né, junto de homens levianos, ou seja, junto de bandidos, junto de pessoas que eram marginais, que não tinham valores, né, que não tinham caráter, que não poderiam viver em sociedade, né? Ou seja, Jefté se torna líder de um bando, de uma quadrilha. Porém, lá no verso 1 já está destacando que Jefté era um homem valente, característica que não se encontrava em Israel nesse momento, né? E aí o povo oprimido pelos amonitas e buscando alguém, como está lá no verso 18 do capítulo 10, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Como o povo não tem este homem, eles reconhecem a valentia de Jefté e mandam buscá-lo, mesmo Jefté sendo o líder de uma quadrilha, né? Bom, aí o verso 6 traz o convite do povo e diz assim: vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Perceba que é muito parecido com a apologia de Jotão, né? Nós acabamos de ler sobre isso. O povo convidando alguém a exercer a liderança sobre eles, ou coisa que não se sabe nem ao certo se Deus chamou Jefté para isso, né? A partir então do verso de número 12, Jefté começa uma negociação com os filhos de Amon, que vai questionar por que os filhos de Amon estão lutando contra os israelitas. E essa luta vem, né, colocada pelos amonitas como tendo origem desde o episódio em que Israel sai do Egito e passa ou tenta passar pela terra de Amon, né, e começa ali uma disputa entre eles, né? Ao que Jefté dá uma resposta interessante para os filhos de Amon lá no verso 24. Veja, não é certo que aquilo que Quemos, o Deus dos amonitas, né, teu Deus te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Então perceba o que Jefté está dizendo para os amonitas, nós temos direito a essa terra porque ela foi dada pelo nosso Deus, ela é herança de Deus, aí a terra não é de vocês, a terra é de Deus, e se Deus me deu a terra, logo eu tenho direito a ela, né? Depois ele fala de Balaque, né, rei dos Moabitas, que se juntou ali com os amonitas para destruir o povo, convocando Balaão, porém não conseguiu, e lá no verso 27, Jefté responde da seguinte forma: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então você tem ali Jefté colocando a presença de Deus, o juízo de Deus, e deixando claro que a terra em que Israel está pertence a Israel por herança dada por Deus. No capítulo, aliás, no verso de número 29 até o verso 40, nós vemos a vitória de Jefté sobre os amonitas, mas antes tem uma coisa interessante que é o voto de Jefté, o voto tolo de Jefté, né? Ele vai dizer lá no verso 30, se Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. No verso 32 e 33, mostra brevemente ali a vitória de Jefté sobre os filhos de Amon, porque essa não é a questão mais importante do texto, né? O mais importante é o que está no verso 34 ao 40, o cumprimento do voto de Jefté. Jefté está voltando para sua casa em Mispa, veja que a narrativa ela é bem detalhada, né? E a sua filha sai ao seu encontro com danças, né? E era filha única. Perceba que quando o texto fala era filha única, esse texto se conecta ao texto de Gênesis, lá em Abraão. Abraão com seu único filho, Isaque, tá? Não tinha ele outro filho nem filha, ou seja, tudo que Jefté tinha era sua filha, né? Quando ele vê, ele rasga suas vestes, ele percebe a tolice que ele fez, né? Fazendo voto ao Senhor e de que ele não poderia então voltar atrás. A menina, então,
no verso 36, ela é digna de honra, porque ela pede ao pai para que cumpra o seu voto. Veja o código de honra sendo honrado aqui, né? Uma jovem temente a Deus, né? E pede ao pai ali 2 meses para chorar, então, pela sua virgindade. Isso é importante por quê? Por que ela vai chorar pela virgindade? Porque, primeiro, que ela não vai ter relação sexual, né? Ela não vai ter uma boa parte da sua vida, né? Segundo, que ela também não vai dar herança ao seu pai. Jefité não tinha filho nem filha, a ideia era que a memória do pai existisse nos filhos e que esses filhos herdassem suas bênçãos, levassem o nome do pai, mas ele não tem outra filha, e essa filha vai morrer por um voto tolo que ele fez. Então, Jefité ficaria sem herança, sem memória em Israel, né? E o verso 39 diz que quando ela retornou, ele fez segundo voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão, daqui veio o costume em Israel. Bom, veja bem, aqui nós temos 2 formas de interpretar esse texto, tá? Alguns teólogos entendem que Jefité de fato matou a sua filha, que foi a ideia que ele colocou lá no verso 31, oferecer em holocausto, lembrando o episódio do sacrifício de Isaac por Abraão, né? Embora Abraão, pela graça de Deus, não sacrifique Isaac, aqui Jefité sacrifica a sua filha. É um sacrifício humano, é algo tolo, é algo abominável, Deus não aceita, porém representa o quê? O erro de Israel, né? Representa um Israel tomado por idolatrias, representa um Israel distante de Deus e habitando em pecado. Também há uma outra forma de interpretar esse texto, a ideia de que ela apenas foi proibida de se casar com alguém, portanto de ter relações sexuais, devido ao que diz o verso 39, veja, ela jamais foi possuída por varão. Embora eu acredito aqui que essa expressão diz respeito apenas ao estado de virgindade em que ela estava e no qual ela morreu, né? Mas é uma segunda forma de interpretar esse texto. Então, Jefité sacrifica a sua filha, né? Veja, o texto nos poupa dos detalhes, não conta os detalhes, deixa para nossa mente imaginar o que teria acontecido com a filha de Jefité. Mas isso é para a gente entender, né, e fazer nosso próprio julgamento. Faça aí, então, o teu julgamento, né, desse personagem Jefité. O que você acha dele? O que você considera dele? Né? O que nos leva a pensar é que Jefité era um homem tolo, era um homem vil também, né, de caráter duvidoso, porque apesar da valentia, ele era tolo, ele não seguia os princípios de Deus, ele não era um homem de Deus, era usado por Deus como instrumento de Deus, mas não era de Deus. E é isso que o texto tenta nos mostrar em relação ao caráter dos juízes. Em sua maioria, não foram homens, né, consagrados a Deus, não foram homens de caráter cristão, foram homens apenas usados por Deus porque tinham em si algumas características proveitosas, como valentia, como força, como coragem, mas não tinham fidelidade, não tinham lealdade ao Senhor, não adoravam a Deus. Jefté é mais um líder, mais um juiz levantado para ser um contra-exemplo, ou seja, um anti-herói, aquele herói do qual nós não devemos nos basear nele. Devemos sim entender que Deus o usou com graça e misericórdia para ser um instrumento de livramento para Israel, mas não um herói em quem nós devemos nos espelhar. Amém, irmãos? Bom, daqui a pouco nós fazemos então o capítulo 12 em um outro áudio.